Olá, meus irmãos, a graça e a paz a todos, né? A paz esteja convosco, né? É um prazer aqui estar com os irmãos mais uma vez para ministrar a 12ª aula, né, sobre a plenitude dos filhos de Deus. Queria só confirmar com os irmãos se o som tá bom, tá tudo certo? Se me dá um feedback se estiver tudo ok, a gente já pode dar início daí. Esse tema aqui é um tema bem legal, né? Quando a gente entende a plenitude, né? A própria palavra plenitude já vai levar para algo completo, né? E a gente vai entender mais sobre esse assunto hoje. O som tá bom? Obrigado, irmã Denise. Obrigado. Então, vamos fazer uma oração, então, para a gente dar início. Vamos orar agradecendo ao nosso Deus, né, por esse privilégio de termos essa informação da palavra de Deus, né, tão bem organizada que o Senhor tem nos revelado, né, aos irmãos. Todos nós temos que ser agradecidos por tamanho conhecimento, né, e isso nos gera esse conhecimento que a gente está obtendo, né, através do seminário, através dos canais dos irmãos também, né, envolve todo o conteúdo, né, que os irmãos estão produzindo. Tudo isso vai gerar um conteúdo que vai nos libertar da religião, né, porque a religião, ela escraviza. O que é a religião? A religião são doutrinas, são tradições de denominações, tudo isso cai por terra quando você vai conhecendo o plano de Deus. Então, por isso que é tão importante a gente conhecer o plano de Deus, né, a plenitude do plano de Deus nas nossas vidas, quanto no reino, que tudo isso vai nos dar alívio, né? Realmente a gente vai conhecer a verdade, a palavra de Deus, não é através de uma denominação, mas através do que está escrito, né? A nossa fé tem que estar embasada somente pelo que está escrito. Então, tudo aquilo que não está escrito não faz parte do Evangelho de Cristo, né? Então, quando a gente conhece, então, a plenitude da palavra de Deus em si, né, dos planos, das conexões que existem, tudo isso vai nos gerar alívio, né, vai nos dar conforto. Eu sei que cada um tem a sua história, né, mas aquele que recebe essa palavra entende, onde os olhos são abertos, né, a gente fica muito grato. Eu sou muito grato porque eu estava nessa condição também de estar preso à religião, né, preso em tradições, e fazia sem entender, achando que estava fazendo a vontade de Deus, né? Mas quando a gente conhece toda a vontade de Deus, então tudo fica mais leve, né? A gente fica mais grato a Deus. Amém? Então, vamos fazer uma oração para a gente dar início? Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, por esse dia, Pai, te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelo alimento, pelo sol, pela chuva. Nós sabemos que tudo provém de Ti, ainda que os homens não reconheçam isso. É o Senhor que manda a chuva, é o Senhor que faz com que o sol faça seu ciclo. Nossa vida está em Tuas mãos, é o Senhor que tem o poder de dar a vida e de tirar a vida, Pai. E nós te agradecemos, Senhor. Quero, Senhor, te pedir, Senhor, a bênção, Pai, para esse estudo, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor venha abrir o entendimento dos irmãos que estão acompanhando, dos irmãos que vão acompanhar no futuro, Pai, em nome de Jesus. Assim como o Senhor Jesus, ele abriu o entendimento dos apóstolos após a ressurreição, e ele mostrou nos profetas que ele haveria de morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Assim também, Senhor, abre, Pai, o entendimento, Pai, das pessoas que estão assistindo, Pai, que estão participando, Pai, desse seminário, desse estudo, Pai, em nome de Jesus. Quero te agradecer e te louvar, Pai. E fica conosco, Pai, permanece conosco. Em nome de Jesus, nos auxilia, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos, vamos dar início a essa aula. Então, como eu disse, né, quando a gente vai conhecendo, então, o plano de Deus por completo, você será livre da religião. E vai entender, então, o plano de Deus pessoal para a sua vida, né? O que Deus quer para você? O que Deus tem para nós, né? O que o Senhor quer que eu faça, né? Então, a gente vai entender, conhecendo a palavra dele, conhecendo os ensinamentos de Jesus, né? Tudo que Jesus falou, nenhuma palavra é solta ao vento, né? Tudo tem um propósito, tudo tem um sentido, tudo tem um destino, né? E essa palavra tocou os corações dos apóstolos, da igreja do início, e até hoje ela toca os nossos corações, né? Então, a palavra de Deus, ela é rica e poderosa. Então, eu quero começar aqui com esse primeiro slide. A plenitude dos filhos de Deus.
O primeiro texto que eu vou ler está aqui em João, capítulo 1, verso 16. Que todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. O que seria, né, a plenitude? Nós temos recebido a plenitude. É receber o Espírito de Deus, né? O Espírito, quando a gente recebe o Espírito de Deus, nós recebemos a plenitude de Deus, né? Nós recebemos, toda a conexão, né? Todo o reino de Deus está ao nosso alcance, né? As coisas que antes eram impossíveis passam a ser possíveis. Tanto é que a gente vê a vida dos apóstolos, né? Antes do processo inicial que eles estavam ali com Jesus, né? A limitação que eles tinham, e depois da plenitude, quando eles receberam o Espírito, eles fazendo sinais, milagres, né? Então, tudo isso está também ao nosso alcance. Então, essa plenitude que nós estamos recebendo é o Espírito do Pai, o Espírito do Filho, habitando em nós, né? Aí, continuando, a formação do Filho, a formação do Filho de Deus, pela vontade do Pai, Jesus tem a sua plenitude. Ali em Colossenses 2,9, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então nós vemos que Jesus, né, ele era eterno. Então ele já estava na eternidade. E o que ele fez? Ele, para cumprir o plano de Deus, né, que foi uma missão de resgate, né, através da queda de Adão e Eva. Então, Deus já sabia também que Adão e Eva ia cair, porque até na criação ele já tinha montado o plano, né, antes deles caírem. Então, para Jesus, né, hoje Jesus tem a plenitude da divindade, mas antes ele também tinha. Mas ele se esvaziou, né, assumindo forma de servo, assumindo uma forma semelhante à nossa, com as nossas limitações, com as nossas tentações. Ele se esvaziou, e então, e depois ele recebeu novamente toda a plenitude da divindade, né? Então a gente vai ver esse processo, e esse processo que acontece com Jesus é o processo que vai acontecer com a gente, né, com o Senhor Jesus. É o processo que vamos passar também, né? Vamos passar pelo batismo nas águas, pela mensagem de arrependimento, com o batismo do Espírito, com o batismo com fogo, assim como os apóstolos passaram, todos nós vamos passar por esse processo, né? Para então alcançar também a plenitude junto com o nosso Senhor Jesus. Vamos passar para o próximo slide. A plenitude do Pai é composta por 7 espíritos. Então nós vamos ver aqui, né, que o Pai é espírito, mas ele se apresenta de 7 maneiras, né? São 7 espíritos de Deus. Apocalipse 4, verso 5, diz assim: do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 espíritos de Deus. Então, a gente vai ver que o Senhor, ele se apresenta, né, um único Deus, porém com 7 virtudes, né, 7 espíritos que falam sobre o caráter de Deus e falam sobre o que Deus quer também nos transmitir, né, o mesmo caráter. O plano de Deus é nos tornar semelhante a Ele, né. Aí, continuando. O Espírito de Cristo é a semente que gera Jesus em Maria. Ali em João 1, verso 14, diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Assim como, né, como eu disse já no princípio, verdade, eu esqueci de colocar o slide para vocês aqui, desculpa. Agora sim. Desculpa, irmãos, acabei não mostrando o slide. Então, eu vou só mostrar aqui o primeiro que a gente passou, só para os irmãos não... A gente passou por aqui, né? Então, aqui a gente leu aqui esse verso de João 1,16, que todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça, né? Aí a formação do Filho de Deus pela vontade do Pai, Jesus tem a sua plenitude, né? A gente leu também Colossenses 2,9, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, né? A gente vê que na eternidade, Jesus ele tinha a sua plenitude, mas a palavra de Deus nos diz que ele se esvaziou e assumiu forma semelhante à nossa, com as nossas dificuldades, com as nossas limitações, e ele foi aperfeiçoado em tudo o que sofreu. Então, semelhante a Jesus, nós também vamos passar por esse processo. Existe um dito popular que diz assim que Jesus era 100% homem e também 100% Deus.
É bem comum as pessoas dizerem isso. Mas eu não concordo com essa explicação. Pelo seguinte, porque se Jesus ele fosse 100% Deus, então tudo que ele passou seria mais fácil, né? Pelo sofrimento, pela cruz, pela dificuldade, né? Pela luta contra o pecado que ele também teve, né? Durante toda a sua vida, assim como nós. Se ele fosse 100% Deus, seria mais fácil para ele, e isso torna aos nossos, nós olhando para ele, fala assim, eu não consigo ser semelhante a Jesus, porque ele era 100% Deus. Então você viu que essa explicação 100% Deus e 100% homem, fica estranho. Jesus, ele era 100% Deus, né, na sua plenitude, ele se esvaziou e então assumiu 100% homem, ele era 100% homem. E hoje, entendendo isso, a gente olha para ele e fala, Jesus é semelhante a mim. Ele passou pelas mesmas coisas que eu estou passando, né? Pelos desejos, pela fome, pelo frio, pela sede. E aí a gente olha para Jesus e vê, é possível, porque ele conseguiu também. Né? Porque ele não utilizou da sua divindade para vencer as dificuldades. Mas ele, como homem, venceu isso. Né? Isso muda completamente o entendimento desse dito popular, né? Que é dito que 100% homem e 100% Deus ao mesmo tempo. Não tem como. Né? Porque aí a gente nunca vai alcançar, então, a estatura de Cristo, analisando dessa forma. Né? Aí vamos passar para o próximo slide. Aí eu estava lendo aqui, né? A plenitude do Pai é composta por 7 espíritos. Né? Então a gente vê, é um único Deus, porém ele se apresenta como 7 virtudes, né? 7... Deus quer mostrar o caráter dele, né? E também nos levar a ter o mesmo caráter que ele. Né? Através dessas virtudes a gente vai olhando e vai entendendo também que nós temos que ser participantes disso. Né? Aí eu li aqui o texto, Apocalipse 5. Do trono saem relâmpagos e vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Né? Então, a gente imaginando isso aqui, né? São 7 tochas, a gente vai ver ele já vai nos linkar lá com a menorá, né? 7 tochas que Deus instruiu a Moisés e Arão construírem lá, né? As sete lâmpadas, que vai levar, né? Vai ligar com tudo, né? Esse número 7, a gente vai ver que Deus usa o número 7, ele mostra a obra completa, né? Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º dia ele descansou, né? Então mostrando que o 7º é quando a obra se completa, né? Nós vivemos um ciclo de 7, né? Todo dia, toda semana são 7 dias, então isso foi criado por Deus, né? 7 espíritos, 7 igrejas, então esse número assim, ele fala tem muita informação, né? sobre o 7. O Espírito de Cristo é a semente que gera Jesus em Maria. Esse Espírito de Cristo é o Cristo na eternidade. Né? Então, ele se esvazia, assume a forma, né, de uma semente, e então o Pai coloca ali no ventre de Maria. Aí a gente tem que pensar assim, por quê? Mas por que foi feito dessa forma, né? Deus, no passado, sempre usou os profetas para passar a mensagem, para profetizar, para fazer sinais também. Por que agora Deus, ele colocou o filho dele no ventre de Maria? Ele poderia usar um profeta, né, o próprio José mesmo, para conceber Jesus. Mas a gente tem que entender que existem leis espirituais que foram instituídas por Deus desde o princípio, né? Quando Deus criou todo o jardim, colocou o homem no jardim, Deus disse, de todas as árvores vocês podem comer, exceto a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então existia uma lei. E Deus disse assim, no dia que você comer, Adão, certamente morrerás. Porque a consequência disso seria a consequência da desobediência, né? A desobediência, ela gera morte. Então, desde Adão, ali em 1 Coríntios 15, ele fala assim, que desde Adão, né, o homem vem multiplicando, o Adão teve filhos, e filhos veio multiplicando, até chegar em nós. Então, todos nós somos descendentes de Adão, né? De Adão, através de uma genealogia. Claro que a gente não consegue contabilizar isso, né? Mas a Bíblia mesmo diz que através de um homem veio o pecado, ali em 1 Coríntios 15 mesmo, através de um homem veio o pecado, e através de um homem, né, veio a vida. Através de um pecado veio a morte, e através de um só homem também veio a vida. Né? E a gente vai ver então, por que não foi um profeta que Deus podia ter usado ele para conceber a Cristo? Né? Por causa dessa semente corruptível
que desde Adão vem até os nossos dias, todos os homens que nasceram de Adão, então eles estão destinados a morrer, né? E para Deus quebrar esse ciclo de morte que existia desde o princípio, né, desde lá da criação de Adão, Deus ele vai, pega uma semente incorruptível e coloca ali no ventre de Maria. E para aquela semente cumprir o plano de resgate, o que Deus está fazendo com o nosso Senhor Jesus, ele é um plano de resgate, ele precisaria nascer, de se desenvolver, né, chegar à fase adulta e sem pecado. Ele precisaria se manter também incorruptível, né, sem pecado. E ele foi até o final e conseguiu. Então ele, através do sacrifício de Jesus, né, um sacrifício de Jesus sem pecado, ele foi a chave para, então, o resgate de todo homem da morte. Então, quando Jesus ele morre, né, perguntaram para Jesus, mestre, não sei se perguntaram, não sei se foi os fariseus que estavam questionando Jesus, eles pediram um sinal para Jesus, né? Jesus disse, uma geração, provavelmente foi os fariseus, né? Uma geração mais adulta me pede um sinal, mas nenhum sinal será dado senão de Jonas. Esteve 3 dias e 3 noites no coração de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então aqui a gente vê que Jesus ele morreria e iria lá para o coração da terra, né? E ali Pedro fala que o Senhor Jesus ele foi lá e pregou para espírito em prisões. Então as pessoas que estavam mortas, ele foi lá e se apresentou como Filho de Deus. O que ele disse lá? Eu não sei dizer, mas com base nos textos que a gente vê, né? Ele se apresentou como Filho de Deus, ele disse que ele iria ressuscitar, e em breve todos iriam sair dali, cada um seria julgado conforme as suas obras, como a gente vê lá em Apocalipse 20. Né? É o que dá para somando com os textos. Né? Então, mas por que isso é possível? Porque Jesus era essa semente incorruptível que morreu, mas, segundo a lei que Deus instituiu, se tem pecado, tem morte. Adão pecou, por isso Adão morria. Por isso nós morremos até hoje, né? Porque esse ciclo ainda continua. Mas em Cristo, todos vão ressuscitar. Com a vitória de Cristo, né, na cruz, ele morreu, por ele não ter pecado, então ele saiu, né, do Hades. Ali em Atos diz que o Hades ele tinha ânsias em conter Jesus ali, como se fosse a Jonas no ventre do peixe, né? A gente sabe que o Jonas também saiu do grande peixe, assim também o nosso Senhor Jesus ele também saiu do Hades, né? E o Hades sentia ânsia, como se tivesse comido algo que não poderia estar ali, ele não pode estar aqui, ele não tem pecado, tá fora da lei, né? E aí o nosso Senhor Jesus ele sai de lá com a chave da morte e do inferno, né? Do Hades. Então agora ele tem a autoridade de tirar as pessoas de lá, e ele vai tirar, né? Ali em João ele diz que chegará o tempo em que os mortos ouvirão a voz do Filho e viverão. Quem fez o bem para a ressurreição da vida e quem fez o mal para o tormento eterno. Né? Ali ele está falando já lá da última ressurreição. Primeiro a igreja, né, vai ressuscitar quando Jesus volta, ele ressuscita então de seus, e depois a ressurreição de toda a humanidade lá, como dizia lá em Apocalipse 20, né, após o milênio. Então cada um vai ser julgado conforme as suas obras. E tudo isso só é possível por causa do plano de resgate que Deus teve. E por isso ele teve que colocar então a semente no ventre de Maria, né, para que então o filho fosse gerado. E então o filho seria o preço. Ele pagou o nosso preço, né? Nós estávamos destinados para a ira, né, como diz Romanos. Mas Jesus, ele nos livrou e pagou o preço que era nosso. Então agora nós temos acesso ao reino de Deus novamente. Né? Antes o homem caiu, e agora, através de Cristo, o homem pode voltar novamente. Né? Então, vamos ir para o próximo slide. Então, aqui a gente vê aqui em Lucas 1:35. Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, o que foi dito, né, para Maria. Então, Maria foi lá, né, e concebeu ao Filho de Deus, né, que antes tinha toda a plenitude da divindade, agora ele se esvaziou, assumindo a figura humana,
E depois, quando ele morreu e ressuscitou, então ele recebeu de volta toda a plenitude da divindade. E hoje ele está pleno. Hoje o Senhor Jesus, ele sabe, né, que a que momento ele vai se levantar do trono, para então ele vir ressuscitar os seus, né, para trazer justiça para a terra, restaurar a terra. Né? Uma questão de tempo. Naquele tempo, lá quando Jesus tinha se esvaziado, ele não sabia. Ele mesmo diz, né, que ele não sabia. Que dia seria? Porque ele estava se esvaziado, ele tinha se esvaziado. Então, na nossa condição, hoje nós não sabemos que dia vai ser. Assim como Jesus estava igual a nós, ele também não sabia. Mas quando ele recebeu a plenitude da divindade, agora ele passou, então, a ser conhecedor de tudo. Ele e o Pai sabem de todas as coisas, né? Do plano, quanto tempo falta. Tudo isso nosso Senhor Jesus ele sabe. Aqui, ó. O Filho de Deus gerado em Maria. Então, aqui a gente vê aqui, né, essa figura aqui representando o Espírito de Cristo, que é o Cristo na eternidade. Aí ele veio, assumiu forma humana, né, no ventre de Maria, né, o óvulo, no útero de Maria aqui. Depois ele nasceu, né, forma humana, corpo, natureza divina e alma, assim como nós. Né? Então, a gente olha para Jesus, Jesus ele é o exemplo para nós em tudo. Né? Para que a gente alcance a vida eterna, a gente precisa olhar para o Senhor Jesus. Ele passou pelo batismo de arrependimento. Né? João Batista estava pregando lá no deserto, e o Senhor Jesus foi até ele e pediu para ser batizado. Aí João Batista fala, mas eu que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. Né? Então, Jesus vai lá e João Batista batiza ali a Jesus. Né? Aí o céu se abre e vem o Espírito como pomba e desce sobre Jesus ali. Né? Mas por que o Espírito desceu como pomba? Era um sinal que já tinha sido profetizado para João Batista. Né? Aquele que você vir descendo sobre ele o Espírito como pomba, este é o Filho de Deus. Então ali era para se cumprir uma profecia que foi dita para João Batista. E depois disso, o Espírito, então, leva Jesus ao deserto para ser tentado. E lá ele ficou 40 dias e 40 noites. Esse processo que Jesus passou é o mesmo processo que a gente vai passar. A gente precisa passar pelo batismo nas águas, vai receber o Espírito, né? E o Espírito também vai nos conduzir para ser aperfeiçoado. Assim como Jesus foi aperfeiçoado em tudo que sofreu, de igual modo nós também vamos passar por esse processo. Vamos partir aqui para o próximo slide. Então, o que a gente viu aqui, tem um detalhe aqui, que esse Espírito de Jesus é o Espírito de vida. Jesus é a vida. É Ele que nos está resgatando da morte. Então, Ele tem um Espírito de vida sobre Ele. E quando a gente recebe o Espírito de Cristo, nós recebemos vida. Ali em Romanos 8 diz que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus também vai ressuscitar vocês. Né? O mesmo Espírito, é o Espírito de vida, o Espírito que nos traz vida. Né? Entendendo isso, aí eu posso passar para esse slide aqui que vai fazer mais sentido. Os demais 6 Espíritos são as virtudes divinas. Né? Lá em Isaías 11, 2. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então nós vemos aqui o Espírito de vida não está aqui em Isaías 11, porque é Jesus quem vai receber esses outros espíritos aqui, né? Ele é o Espírito de vida. E ele vai receber, repousará sobre ele, né? Repousará sobre a vida, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor do Senhor. Aqui estão os 7 Espíritos. E quem recebe esse Espírito de vida, que é o mesmo Espírito que nosso Senhor Jesus recebeu como pomba lá com João Batista, recebeu já o Espírito de vida. E tem um detalhe super interessante, que quando você recebe, então, o Espírito de vida, você já não é mais um ser terreno. Ali em 1 Coríntios 15 também fala assim, que de Adão todos nós somos terrenos, mas em Cristo todos nós somos celestiais. Então, o que aconteceu? A nossa natureza muda.
Nós já não somos mais terreno. Por isso que Jesus fala assim, ó, quem quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E o que o nosso Senhor Jesus ele fez com a cruz? Ele foi e morreu na cruz. De igual modo, ele pede para a gente fazer o mesmo. Em que sentido? Matar a nossa natureza terrena. Matar as obras da carne, a prostituição, a lascívia, aquilo que está lá em Gálatas 5. As obras da carne a gente tem que eliminar de nós. E vai ser uma luta constante, né? Então, produzir os frutos do Espírito. Amor, longanimidade, bondade. Esses são os frutos de uma pessoa celestial. Então, quando a gente recebe o Espírito de vida, os frutos do Espírito também são manifestados em nós. E por isso que a gente já não pode andar mais como antigamente. Então, a gente precisa matar o homem terreno para gerar, então, o celestial em nós. Só que parece, né, da forma que eu falei assim, parece simples, mas vai ser uma luta constante até o final das nossas vidas. Enquanto a gente estiver vivo, vai ser uma luta constante entre carne e espírito, né? Porque o espírito milita contra a carne contra o espírito, porque elas são opostas. E essa luta vai existir. E a gente precisa lutar para, então, a gente receber a mesma recompensa que Jesus recebeu. É necessário lutar. É necessário morrer para as coisas do mundo, para o homem terreno, e buscar, então, o celestial, buscar as coisas, né? Ali em Colossenses 3, fala assim, se vocês ressuscitaram com Cristo, então buscai as coisas que são do alto. Olha só, se você ressuscitou com Cristo, é porque você morreu com Cristo, né? Ali em Romanos 7, o apóstolo Paulo ali, ele vai falar sobre, ele vai usar o exemplo do casamento, né? Que o homem que conhece a lei, sabe, a mulher sabe que ela está ligada ao marido enquanto ele vive, mas se ela morrer, se o marido morrer, ela fica desobrigada da lei conjugal. Só que ele não quer falar de casamento ali. Aí ele fala assim, assim, meus irmãos, assim como no casamento, nós morremos por meio do corpo de Cristo, para pertencer a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos. Então é necessário a gente morrer, para que então o celestial ele surja, né? E os frutos do celestial vão surgir também, que é bondade, paz. Você pode estar em meio ao caos, você pode não ter o que comer na sua casa, mas você vai estar em paz, porque você sabe que quem te sustenta não é o seu salário, não é o seu patrão, não é a sua falta de emprego, mas é o Senhor quem te sustenta. E ele pode fazer alguém tocar sua campainha aí, bater na sua porta e te trazer alimento. Basta você buscar a ele em primeiro lugar. Então ele vai te sustentar. Assim como foi com Elias, né? Assim como várias e várias pessoas têm testemunho de que pessoas foram até a casa delas, eles pediram para o Senhor. Eu lembro uma história do meu sobrinho que ele queria comer maçã, aí ele orou para o Senhor, o pai dele tinha ido no mercado, aí ele falou, Senhor, eu queria comer maçã. Faz meu pai trazer maçã. E ele foi lá, e o pai lá foi no mercado e trouxe maçã para ele. Parece algo simples, né? Mas a vida com Deus é simples. Mas é uma prova a gente se manter firme e crendo, né? Assim como Pedro, quando ele desceu do barco, ele começou a flutuar sobre as águas, né? Ali ele creu e foi. E quando ele começou a duvidar, começou a afundar. Então a gente não pode duvidar, a gente precisa crer, a gente precisa saber quem que cuida de nós, né? Assim como Jesus no Sermão do Monte, ele falou que o Pai sustenta os pássaros, os lírios dos campos, né? Ele não vai sustentar vocês. Vocês são muito mais importantes do que eles. E a gente precisa, e muitas vezes Deus vai nos colocar nessa condição de falta para que isso seja colocado em prática na nossa vida. E a hora que você for aprovado por isso, esse momento passa, né? Cada um vai ter uma história, cada um vai ter sua dificuldade, né? Mas a gente vai ver que esse é o processo que a gente vai passar. Não é porque você agora faz parte do corpo de Cristo que a sua vida está tranquila, né? A gente sabe que virão provações. Jesus disse mesmo que no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Como é que você vai ter bom ânimo? Olha para frente, olha o reino de Deus vindo, olha as promessas. Olha que essa situação atual não é ela que vai dizer
quem você é, né? Mas olha para frente. Deus está te dando a posse do reino. Deus vai estar te dando as nações para você governar sobre elas, para você abençoar as famílias da terra, para você trazer justiça, trazer né, tudo que o reino de Deus Deus tem colocado para nós, né? Servir as nações. Então, olhando para frente, pensando nas coisas que são do alto, que você vai passar pelas dificuldades, né? Então, aqui a gente viu, né, os 7 Espíritos de Deus, o Espírito de vida, que é o próprio Senhor Jesus, Ele é a vida, né, Ele que nos traz vida. Descerá sobre ele sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento e temor do Senhor. E tudo isso também vai ser manifestado em nossas vidas, né? Assim como aconteceu com o nosso Senhor Jesus, vai acontecer com a gente também, né? Então, aqui a gente vê aqui as virtudes divinas. Então, vamos ver aqui detalhadamente, né, sobre cada atributo aqui, né? Aqui em Êxodo 28, verso 3, diz assim, ó, sobre sabedoria. Falarás também a todos os homens hábeis, a quem enchi do espírito de sabedoria, que façam vestes para Arão para consagrá-lo, para que me ministre ofício sacerdotal. Então, o que está acontecendo aqui? O que é sabedoria? A sabedoria é Deus capacitando o homem, para o homem ter condição de fazer aquilo que ele está pedindo. Então, Deus vai lá, aumenta a inteligência do homem, né? A sabedoria, assim como a gente viu com Salomão, os reis da terra vinham até Salomão para receber conselhos dele, para ouvir o que Salomão tinha para dizer, né? A mesma sabedoria vai estar sobre você, né? Assim como o que aconteceu ali, a gente tem ali em Atos, a gente viu que os apóstolos estavam levando a palavra de Deus, e aí tinham as viúvas que estavam reclamando que não estavam recebendo a porção diária delas ali, né? Aí eles falaram assim, não compete a gente abandonar a palavra de Deus para se preocupar com essa divisão, né? Então, aí eles falam assim para a igreja, né? Vai entre vocês, encontra aí 7 homens cheios do Espírito Santo e traga eles para nós, né? E como que esses homens eram evidenciados? Era através dos 7 Espíritos, através de sabedoria, né? Através dos frutos do Espírito. Aquilo era manifesto entre as pessoas, entre a própria igreja, e eles falaram, esse homem é cheio do Espírito de Deus, olha como ele fala, olha como é que ele age, olha como ele é bom, né? Olha como ele é bem visto por todos, né? Então, através, assim como Salomão tinha as pessoas viam isso em Salomão, né? Essa sabedoria de Salomão, por isso iam até ele, né? Foi a sabedoria. Então, aqui a gente entende o que é sabedoria, né? Aqui, nesse texto, Deus está capacitando homens para fazer, então, as vestes sacerdotais ali, né? Com todos os detalhes, com as pedras, com o cinturão, com todos os detalhes até o próprio tabernáculo em si, né? Tem tantos detalhes que Deus tinha passado para Moisés fazer, mas ele precisava capacitar as pessoas para que aquilo acontecesse, né? Através da sabedoria. Então, agora sobre entendimento. Efésios 5, 17. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. É isso que a gente está fazendo agora, né? É buscar entender, buscar entendimento da palavra de Deus, buscar entendimento do plano de Deus, buscar entendimento do que Deus quer de mim, né? Porque se a gente olhar só para o todo, a gente se sente fora né, do plano. Mas a gente precisa nos colocar no plano. Eu preciso buscar, né? Esse seminário é algo que já está forjando o entendimento, né? Para que vocês entendam sobre as nações, entendam sobre o reino na terra, entendam sobre tantos detalhes, né? Sobre a eleição, sobre tantos assuntos. Agora, se você não se preocupar com isso, né, você não está buscando entendimento. E Deus, ele vai... Tem até essa questão de entendimento, né? Quando Jesus ele ressuscitou, ele está em Lucas não lembro o verso, mas ele fala assim, e ele abriu o entendimento dos apóstolos para que eles compreendessem, porque eles teriam que quando Jesus abriu o entendimento deles, ele mostrou lá nos profetas, lá, eu tinha que morrer, eu ia ressuscitar o terceiro dia,
né? Então, e você viu, eles tinham já a palavra, eles já tinham visto muitas vezes lidos profetas, né? Mas Jesus precisou então dar um start, assim, ó, abrir o entendimento deles. E isso vai acontecer com a gente também, né? Essa abertura do entendimento para a gente começar a entender o plano de Deus, entender tudo que Deus tem para nós e quer que a gente faça também, né? A irmã Neida que perguntou, deixa eu colocar aqui na tela, esses 7 Espíritos de Deus recebemos na chuva serôdia? Sim, exatamente. Quando a gente recebe o Espírito, né, pode ser com evidência de sinais, né, com dons, né, que a gente vê que o apóstolo Paulo, quando ele impôs as mãos sobre os discípulos de João Batista, lá em Atos 19, eles falavam em línguas e profetizavam, né, já tinham evidenciado dons ali, né. Mas a gente vê que não são só, são 12, são 9 dons, né, 9 dons que podem ser manifestados. Então, não são apenas 2, né? Então, a gente vai ver como a gente entende que a gente tem o Espírito de Deus? Através dos frutos do Espírito. Algo simples. Né? A gente creu, a gente ouviu a palavra, creu, está seguindo Jesus, está lutando contra a carne. Isso já é uma evidência, já que a gente já está na caminhada. Né? Agora, a gente pode buscar por dons. Né? Ali, ó, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 12, ele está falando ali detalhadamente sobre os dons, sobre a hierarquia da igreja, né? Sobre os mestres, os apóstolos, em primeiro lugar, depois mestres, depois vem os dons de curas e sinais, né? Não lembro a ordem certinho, mas ele também vai falar dos dons, né? E aqui ele recomenda, assim, buscar os melhores dons. Ali, e o 1 Coríntios 13, ele vai detalhando, ainda que eu falasse em línguas, né, dos anjos e dos homens, se eu não tivesse amor, nada seria. E ele nos aconselha a buscar o quê? O amor. Né? Porque o amor é eterno. Porque quando o nosso Senhor Jesus voltar, já não vai mais precisar falar em línguas, já não vai mais precisar profetizar, né? Porque isso tudo vai cessar. Quando Jesus, então, voltar, isso vai cessar. Mas o amor vai permanecer. Então, por isso que a gente tem que buscar o amor hoje. Né? O amor em nossas vidas, né? E através desse amor, a gente vai receber dons, e recebendo os dons com amor, aí fica completo, né? É isso que o apóstolo Paulo queria te falar lá, né? 1 Coríntios 12 e também 13. Aqui, ó, Primeiras Reis, vamos continuar aqui. Conselho, agora a gente viu sabedoria, entendimento e conselho. 1 Reis 22, 7. Disse, porém, Josafá, não há aqui ainda algum profeta do Senhor para o consultarmos? Então a gente vê, né, com o Espírito de Deus, as pessoas têm bons conselhos. Por quê? Você conhece a vontade de Deus, você conhece o plano de Deus, e hoje, se alguém te pedir um conselho, com certeza você tem um conselho pensando já no reino de Deus, né? Você consegue dar bons conselhos para as pessoas pelo conhecimento, pelo entendimento, pela sabedoria, né, que Deus vai derramar sobre nós, pelo entendimento, e também vem conselho também, né? O Espírito de Deus se manifestando em nós, né? A gente vê, até com certeza, esqueci, com Salomão, também, com certeza, viam muitas pessoas ter conselhos com ele, né? Porque essas coisas, elas andam junto, né? Entendimento, sabedoria, tudo isso vai estar junto. Faz parte do mesmo Espírito. Quando você recebe o Espírito de vida, tudo isso aqui vai ser acrescentado na sua vida, né? Vamos para o próximo. Então aqui, ó, fortaleza. Mateus 17, 20. E eles lhe respondeu, por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte, passa daqui para colar, e ele passará.
nada vos será impossível. Então a gente vê que a fortaleza, ela tem um vínculo direto com a fé, né? Para fazer coisas impossíveis. Para passar, por exemplo, a gente vai ver Estevão. Estevão, ele estava sendo apedrejado e ele falou a mesma coisa que Jesus disse. Senhor, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Né? Isso é fortaleza, isso é a certeza, a convicção. Né? A gente vai ver Pedro, quando ele sai do barco, a fortaleza, a fé dele, a fé suficiente para que ele fosse andar sobre as águas. Né? É fortaleza, é crer, é saber quem te sustenta. A gente vai ver próprio o episódio de Davi. Davi, quando ele foi derrubar o gigante, todos estavam temendo o gigante. Mas Davi estava cheio de coragem. Falou, eu vou encarar esse gigante. Então aqui a gente vê ali a fortaleza. Né? Outros exemplos, o próprio Senhor Jesus, né, que já passando por todo o sofrimento ali antes, né, da crucificação, a fortaleza. Não lembro mais de exemplos, mas a gente vê que a fortaleza está vinculada diretamente com a fé. Né? Então, se você crê, coisas impossíveis vão acontecer. Milagres, curas, tudo isso vem de fé. Lembrei até do episódio que quando Jesus ele foi na cidade dele, aí ele não fez tanto milagres porque ali não tinha fé, porque eles olhavam para Jesus e falavam, mas esse aí é o filho de José. Como assim ele é o filho de Deus? Eu conheço ele, né? Então ele fez alguns milagres ali, poucos, porque aquele ambiente ali não tinha fé. Então através da fé, através da fortaleza, as coisas acontecem. A ressurreição, né, dos mortos, pessoas ressuscitaram através da fé. A gente vê ali Hebreus 11, né, fala sobre a fé. Homens que passaram pela fé, né? Quantas proezas não fizeram ali, né? Eu não vou ler aqui também, não lembro assim detalhadamente, mas está ali em Hebreus 11, vai ter a descrição ali da fé. Né? Pela fé, mulheres tiveram seus maridos ressuscitados, né? Agora aqui, ó, conhecimento. Está ali em Mateus 9, verso 4. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhe, por que cogitais o mal em vosso coração? Olha só, esse conhecimento, esse aqui é um pouco mais difícil, né, da gente usar. Né? Eu mesmo nunca tive essa experiência de usar, de ter esse conhecimento, né, sobre o que está acontecendo na mente das pessoas. Mas com certeza irmãos vão ter essa experiência aqui de Deus vai revelar no momento oportuno o que está passando no coração da pessoa, o que está afligindo aquela pessoa, né? Deus vai usar. Já está em nós. Mas em momento certo, isso pode ser utilizado. Né? Você pode ser um utensílio útil na mão do Senhor, para que Ele te use, né, em momento oportuno e te revele o pensamento que está passando no coração da pessoa. Né? E com isso, né, a pessoa vai se aproximar de Deus. E o último aqui seria temor do Senhor. Está aqui em Mateus 9, verso 8. Vendo isso, as multidões possuídas de temor glorificaram a Deus, que dá autoridade aos homens. Então faz parte do contexto aqui de 9 ao verso 8, né? Então a multidão vendo isso, vendo os sinais, os milagres que estavam acontecendo, eles ficavam possuídos de temor, porque foi comprovado para eles ali que Deus é real. Imagine, isso já aconteceu comigo, a gente estava numa chácara, a gente fez uma reunião aqui numa chácara uns 2 anos atrás, e eu levei uma mensagem dizendo assim que o reino de Deus não consiste apenas em palavra de sabedoria, não consiste apenas em falar de que Jesus está voltando, de que ele vai reinar, de que ele vai restaurar a terra, isso ele vai, né? Mas não é apenas isso, o reino também consiste em poder, que é o que essas pessoas viram aqui, poder de Deus. E isso gerou nelas temor, respeito. Falei, opa, Deus é real, né? E isso que aconteceu comigo, eu trouxe essa mensagem, né, de que o reino não consistia apenas em palavras de sabedoria, mas também em poder de Deus. Nesse dia tinha uma irmã lá com a perna quebrada,
e ela foi curada instantaneamente na nossa frente. E eu senti isso, né? Falei, meu Deus do céu, o que aconteceu aqui? E com certeza outros irmãos tiveram experiências também parecidas, né? Mas aqui a gente vê o temor do Senhor em nós, né? Quando você conhece também a verdade de Deus, a palavra, quais são aquilo que Deus não quer que você faça. E você chega ao momento, né, que você pode cometer aquilo e você pensa, opa, não, eu não posso. Né? O temor do Senhor. Porque eu sei que o Senhor existe, eu sei que Ele é real. Né? Ele tem cuidado de mim. Então, isso vem o temor do Senhor. Então, isso aqui é manifestado em nossas vidas, né? Antes de você pecar, ou depois que você pecou, né, por acidente, você, automaticamente, você pensa, puxa, o que eu fiz? Mirei, falei um palavrão, né? Você pensa, puxa, tá errado isso. Não posso fazer isso. Meu pai não quer que eu faça isso. Né? Meu pai quer que eu seja bom, quer que eu dê os frutos do Espírito em mim. Não isso. E isso é temor do Senhor. Né? E glória a Deus por isso, para a gente conhecer tudo, né, essas informações. E aqui a gente vai ver os 7 Espíritos de Deus, né? As 7 chamas lá, como a gente vê lá no primeiro texto, em Apocalipse 4, né? São 7 chamas, vai levar a gente para menorar. As 7, aqui tem tudo, né? Essa menorá que ela representa tudo, ela representa a árvore da vida, ela representa a oliveira, ela representa as 7 igrejas, representa os 7 espíritos, representa basicamente tudo, tá aqui, até a eternidade tá aqui na informação aqui. Ó. Só de estudar a menorá já é um dia de estudo, já, de tanto detalhe que tem aqui. Né? Mas aqui a gente vê sabedoria, entendimento, conselho, espírito de vida, né, nosso Senhor Jesus, fortaleza, conhecimento e temor do Senhor. Então aqui, né, tem tudo isso aqui exemplificado aqui na menorá, né? Aqui, continuando. O Espírito do Filho nos filhos de Deus. Receber a Jesus como Salvador é receber o Espírito dele. Lá em Gálatas 4:6 diz assim, porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. E esse Espírito que nós recebemos, é esse Espírito que vai nos ressuscitar quando o Senhor Jesus der a voz de comando. Né? Suba para aqui, suba nas nuvens. Aqueles que têm o Espírito de Cristo vão se encontrar com o Senhor nos ares. Os mortos serão ressuscitados e os vivos serão transformados e nos encontraremos com o Senhor nos ares. Para então vir para despojar o reino, para uma batalha, né? Tirar os maus da terra. Esse é o plano de Deus, tirar os injustos, tirar hoje quem está no governo corrupto, né? Esse governo corrupto hoje, porque o diabo ele está solto, né? O diabo tem controlado, tem dado orientado as pessoas a praticarem guerra, né? Os líderes mundiais a praticarem guerra, fome. Você acha que mesmo que nessa terra que Deus criou, que existiria fome com tanto espaço de plantação, com tanta coisa, com tanta riqueza que tem nesse mundo, você acha que ainda tem cabimento pessoas passarem fome? A gente vai ver que o reino de Deus é um reino de justiça, paz e alegria. Esse é o reino de Deus. E Deus quer que a gente ande conforme esses princípios. Justiça, nós devemos ser justos, ainda num tempo de injustiça, né? Justiça, paz e alegria. E com o Espírito de vida em nós, ainda que a gente passe pelo vale da sombra da morte, nós vamos estar em paz, né? Com alegria. Justiça, paz e alegria. Só que isso é totalmente o oposto do que o mundo tem a oferecer. O mundo, alegria, o mundo tem tristeza. Paz, tem guerra. Né? Justiça, para o mundo é injustiça. Então a gente vê que esse reino precisa ser tomado. E isso está profetizado, que nosso Senhor Jesus vai voltar e vai tomar o reino. Vai tirar esses injustos da terra. Né? Vai lançar eles no lago de fogo.
Então a terra vai ter paz, justiça e alegria, né? E glória a Deus por isso. Continuando, o Espírito de Jesus é a essência plena da sua vida em semente. Ali, 1 João 3,9, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Por que não pode viver pecando? Significa que a gente não peca mais? A gente comete nossos escorregões, né? Mas a gente luta contra o pecado. Enquanto você estiver lutando contra o pecado, você está fazendo certo, né? Todo mundo vai ter suas fraquezas, vai ter suas tentações, mas você precisa lutar. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, mas você vive lutando contra o pecado. Pois o que permanece nele é a divina semente, é o espírito de vida que está sobre você. E você precisa manter essa semente em você. Isso me lembra a parábola do semeador, que ele vai semeando, vai jogando a semente, né? E as pessoas vão recebendo a semente. Algumas são sufocadas pelos espinhos, que são as riquezas, outros caem em terra pedregosa, não tem raiz, não se aprofunda. O que acontece? Se apostata, cai em apostasia. Ouve a palavra, recebe com alegria, mas por causa da riqueza, abandona a fé. Por causa de tantas e tantas coisas, né? Por não se aprofundar na palavra de Deus, não cria raiz, e também acaba sendo tirado essa semente, né? Aí continuando. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus, né? Só completando o texto. Então, a partir do momento que a gente recebe o Espírito de vida, você já não é mais terreno, você já não pode mais viver segundo a inclinação da carne, mas sim buscando os frutos do Espírito, lutando contra si mesmo. A nossa maior luta vai ser contra nós mesmos. Você lutando contra você. Você espiritual, você celestial, lutando contra você carnal, né? É isso que vai te aperfeiçoar. Foi isso que o nosso Senhor Jesus passou. Ele passou por isso, quando ele assumiu a forma de servo. E de igual modo, nós vamos passar também, né? Mas nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Antes ele foi tentado em tudo, assim como nós, né? Então aqui a gente vai ver agora um exemplo da semente, né? Então quando você recebe o Espírito de Cristo, né? O Espírito do Pai, do Filho, todos esses frutos vão ser manifestados na sua vida. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, né? Porque assim como a terra, né, esse domínio próprio, a gente vai ver que o homem foi formado da terra. E Adão perdeu o domínio da terra. Mas agora, através do Espírito de vida, Deus está te dando o domínio da sua terra, do seu corpo terreno. Você precisa dominar. Você precisa dominar ele e não deixar as obras da carne florescer, né, frutificar na sua vida. Mas buscar por esses frutos aqui, ó. Amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, né? Então, esses frutos vêm com o Espírito de vida. Vem também sabedoria, entendimento, como a gente já viu, conselho, fortaleza, conhecimento e temor do Senhor, né? Vem tudo isso aqui embutido nos 7 Espíritos de Deus, né? Junto com seus atributos, né? Com os frutos dos Filhos de Deus. Jesus, quando se fez homem, precisou se aperfeiçoar. Filipenses 2, 6, 7. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Como já foi dito lá no início, acabei até adiantando um pouco esse texto, mas Jesus ele se esvaziou, né, assumindo a nossa forma, a forma como nós, com as nossas limitações, com as nossas dificuldades, passou por tudo isso
venceu, não pecou, se entregou na cruz, né, morreu por nós, ressuscitou, e agora a gente precisa passar por esse processo que ele passou. Porque se a gente sofrer com Cristo, nós também seremos glorificados, assim como Cristo foi. Nós vamos receber o que o nosso Senhor Jesus vai receber. Né? Hebreus 5, 8 e 9. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Olha só, existe uma condição aqui, né? Tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. É necessário obediência. É necessário, né, manter os frutos do Espírito ali. Tudo isso já vai te levar à obediência. Você entender a palavra de Deus, o próprio Senhor, né, o nosso próprio Pai, ele vai nos levar à obediência. Tudo isso que aconteceu, toda essa queda, todas essas mortes que acontecem no mundo, pensa só, foi porque um homem comeu uma fruta de uma árvore. Pare para pensar. Qual é o mal de comer um fruto de uma árvore? Que mal há nisso? Não é? Mas através dessa desobediência, trouxe toda essa consequência no mundo que a gente vê, tanto todas essas barbaridades, todos os assassinatos, mortes, toda essa violência que existe no mundo hoje, foi porque um homem comeu o fruto de uma árvore. Né? Analisando dessa forma, né, a gente consegue ter uma dimensão. Né? E agora a gente precisa então fazer o quê? Por causa da desobediência de um homem, todo esse mal está acontecendo. Então, o objetivo de Deus é nos conduzir à obediência. O próprio apóstolo Paulo, ele diz assim, que quando ele vem com palavra de sabedoria e também com o poder de Deus, ele tem a intenção de conduzir os gentios à obediência. Conduzir as pessoas à obediência, a fazerem o certo, a cumprirem a vontade de Deus. Né? Esse é o objetivo do Evangelho. Nos conduzir para a obediência, e a obediência vai nos levar para a salvação eterna. Né? A ressurreição, a vida com Deus. Lucas 2,52. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça de Deus e dos homens, diante de Deus e dos homens. De igual modo, né, esse texto pode ser aplicado para nós também. E você cresce em sabedoria, na imagem do nosso Senhor Jesus. Né? A própria palavra cristão vem de ser semelhante a Cristo. Né? As pessoas precisam olhar para nós e ver Cristo em nós. E quando que isso vai ser visto em nós? Quando você for um praticante da justiça. Quando você vê algum faminto perto de você, o seu próximo, você vai lá e ajuda. Você vê alguém com uma ferida, você vai lá e impõe as mãos e ora para aquela pessoa. Aí nisso, as pessoas vão ver, esse é um homem de Deus. Né? Ele veio, orou por mim, me deu alimento, me vestiu. Você viu que Jesus vai cobrar quando ele voltar? Eu tive fome e vocês me deram de comer. Isso que ele vai cobrar das nações ainda, né? Não é da igreja que ele está cobrando isso. Eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu estive nu e vocês me vestiram. É isso. É isso que vai fazer as pessoas reconhecer que você é um cristão de verdade. Quando essas atitudes estiverem na minha vida. Né? Aí, então, as pessoas vão ver, realmente, esse é um homem de Deus. Esse é um cristão. Né? E você vai crescer em sabedoria, na estatura de Cristo, diante de Deus e dos homens. Assim como nosso Senhor Jesus. Porque Ele é o nosso exemplo. Aconteceu com Ele, acontece com a gente. Por meio dessa virtude, o Espírito agora podemos ser semelhantes a Jesus. 2 Pedro 1, 3, verso 3 e verso 4. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Isso que eu estou falando para você de ajudar o próximo é piedade, é misericórdia do próximo, é amor ao próximo, é cuidado da pessoa da parábola do samaritano, é você ser igual ao samaritano. Uma vida de piedade. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida
e a piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina. E como você se torna co-participante da natureza divina? Vivendo como Cristo, vivendo com piedade, né? Amor ao próximo, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Continuando, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. É porque você morreu. Então você precisa dos frutos do Espírito. E os frutos do Espírito e os frutos da carne, eles não conseguem estar junto. Não dá para estar junto. Ainda que a gente sabe, né, vai escorregar, vai ter momentos de ira, vai ter momentos que a gente, né, a velha criatura aparece em nós, mas nós precisamos voltar, olhar para nós mesmos, olhar para o nosso Senhor Jesus e lutar contra isso, e se arrepender, pedir perdão e continuar a caminhada. Aí, outro slide aqui. O Espírito do Filho, o Espírito do Filho nos filhos de Deus, né? Ainda continua ao mesmo tempo. Fomos criados com a capacidade de transformação. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Não se conformar com esse mundo não torne a violência do mundo natural. Não torne as coisas que o mundo faz contra nosso Deus, que a gente sabe, natural. Não vos conformeis com isso, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, que é buscando entendimento, buscando, pedindo para o Senhor sabedoria. Né? O Tiago fala, se você tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dá liberalmente. Mas peça com fé, sem duvidar. Né? O Espírito do Senhor nos possibilita a transformação conforme a sua imagem. Tá ali, 2 Coríntios 3,18. E todos nós, com os rostos desvendados, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então, de glória em glória, nós somos transformados. É de luta, batalha em batalha, nós estamos sendo transformados à própria imagem, né? A sua própria imagem, a ser Cristo. O nosso objetivo é ser semelhante a Cristo. E se nós somos semelhantes a Cristo, nós somos semelhantes ao nosso Pai Celestial também. Quando a igreja alcançar essa dimensão, ela se tornará em perfeita unidade com Cristo. João 17, 21 e 22. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que seja um como nós somos. Como que acontece esse elo de um só? É através do Espírito. Através do Espírito, o Pai e o Filho se tornam um. E através do mesmo Espírito, nós nos tornamos um com Cristo e o Pai. Uma unidade através do Espírito. Né? Então, nós nos tornamos participantes da sua santidade, participantes das suas obras. Por isso que os frutos do Espírito têm que estar em nós. Não tem como não estar em nós. Nós fazemos parte com o Pai e com o Filho. Aí, continuando. João 10, 30 a 36. Eu e o Pai somos um. Novamente, pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse Jesus: Tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por quais delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus: Não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homens, te fazes Deus a ti mesmos. Replicou-lhe Jesus: Não está escrito na vossa lei que eu disse. Me perdi. Não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Se ele
se ele chamou deuses aquele a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, então, daquele em quem o Pai santificou e o enviou ao mundo, dizeis, tu blasfemas, por que declarai, sou filho de Deus? Né? Então, aqui eles não tinham entendido, né? Porque quando a gente se torna participante com Cristo, nós somos participantes da sua natureza divina e nos tornamos deuses, assim como foi dito, né? Porém, numa hierarquia. O Pai, né, como está em Efésios 5, se eu não me engano, o Pai é a cabeça do Filho, o Filho é a cabeça do homem, o homem é a cabeça da mulher, né? Mas na ressurreição, não vai ter homem nem mulher mais, vai ser todos, homem e mulher serão uma natureza só, né? Uma hierarquia só. Então existe hierarquia, vós sois deuses, seres divinos, né? É isso que o Pai, né? Isso está em Gálatas, se não me engano. Que Deus, o objetivo dele é transformar a Cristo irmãos de muitos irmãos, né? Uma só família. Participantes da sua santidade, participantes de tudo, né? Dos 7 Espíritos de Deus. Aí aqui a continuação. Mas não se tem a continuação, né? Mas não se tem agora a passagem por causa dessa variante, e sim para vos demonstrar que o Espírito Santo repreende os homens, porque tendo sido criadas impassíveis e imortais... Não, acho que não faz parte desse não, isso aqui é um texto a mais aqui, né? Mas não se tem agora a passagem por causa desta variante, e sim para vos demonstrar que o Espírito Santo repreende os homens, porque tendo sido criados impassíveis e imortais, como Deus, com a condição de guardar os seus mandamentos, e tendo-lhes concedido a ser chamados filhos de Deus, são eles que, por tornar-lhes semelhantes a Adão e Eva, produzem a morte em si mesmos. A interpretação do Salmo pode ser aquela que desejardes. Mesmo assim, fica demonstrado que foi concedido aos homens chegar a ser deuses. Além disso, que Cristo é chamado de Deus é coisa que está fartamente provada. Esse aqui é um texto de Justino, agora que eu entendi aqui. Então, Justino de Roma, quem disse isso aqui, né? Falando também desse tema, né? A interpretação do Salmo pode ser aquela que desejardes. Mesmo assim, fica demonstrado que foi concedido aos homens chegar a ser deuses. Que é o mesmo que Jesus estava questionando aqui, né? Por que vocês estão me apedrejando? Né? A própria lei de vocês não diz que vocês são deuses? Né? O Espírito do Filho nos filhos de Deus. Efésios 4:1. Até que todos cheguem à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida que a estatura da plenitude de Cristo. À medida da estatura da plenitude de Cristo. Até que cheguemos à unidade de fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade. Que o objetivo é o quê? Alcançar, então, a plenitude. Ser como Jesus. Ser como Ele é. Né? Nós estamos caminhando para isso, um processo, né, a cada dia, de glória em glória, até chegar à plenitude e ser um com Cristo. Ali em 1 Coríntios 13, o apóstolo Paulo ele fala assim: hoje nós vemos como um espelho embaçado, né? Nós vemos a Cristo como um espelho embaçado. Mas quando ele vier, nós vamos o conhecer assim como nós também, como ele nos conhece. Nós vamos conhecer a ele, né? Isso vai acontecer quando alcançar essa plenitude e sermos iguais a Ele, né? A igreja deverá ser aperfeiçoada até alcançar a dimensão proposta e ser glorificada. Efésios 5, 26 e 27. Para que santificasse, tendo purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesma uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então, esse é o objetivo, né? Para que santificasse, tendo purificado por meio da lavagem da água, pela palavra. Né? A gente sabe que a água vai falar do Espírito, batismo nas águas, tudo isso, né, faz parte do batismo e da purificação do dia a dia. Né?
para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa. Né? Esse é o objetivo, sem defeito. Assim como Jesus, ele nasceu, se manteve sem defeito, o objetivo é nos conduzir a esse mesmo estágio, esse mesmo estado, né? Sem defeito, igual a ele. E isso vai acontecer com a plenitude, né? Esse é o poder do último avivamento da chuva serôdia. Apocalipse 11, versos 1 e 6. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram. Mas deixa a parte do átrio exterior do santuário e não nessas, porque foi ele dado aos gentios. Este por 42 meses calçarão aos pés da cidade santa. Darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São essas as 2 oliveiras, os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e as devora, os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhes dano, certamente devem morrer. Elas têm autoridade para fechar os céus, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir toda a terra com toda sorte de flagelo, tantas vezes quanto quiseres. Então, aqui a gente vê esse texto ele falando das 2 testemunhas, que essas 2 testemunhas está falando da igreja que vai receber a chuva dos últimos dias, né? Darei autoridade, né, às minhas 2 testemunhas. Aqui ó, a gente vê aqui alguns detalhes, né? Aqui ó. Darei as minhas 2 testemunhas que profetizem durante 1260 dias, que são 3 anos e meio. Né? 3 anos e meio, vestido de pano de saco. Esse vestido de pano de saco vai nos levar para arrependimento, né? João Batista, mensagem de arrependimento na boca. São essas 2 oliveiras e os 2 candeeiros. Os candeeiros vai levar o quê? Para menorá, que a gente viu lá, né? As 7 igrejas lá. Aqui tem uma explicação para isso, que as 7 igrejas são as 7 lâmpadas lá, né? Aí está lá em Apocalipse 1, onde a gente vê Jesus se apresentando como sumo sacerdote. Então ele está ali acendendo as lâmpadas e João está vendo ele acendendo as lâmpadas, né? Aí, ali no verso 1, capítulo 20, o próprio Senhor Jesus ali fala que as 7 lâmpadas são as 7 igrejas, que são os 7 candeeiros, né? Os 7 candeeiros são as 7 igrejas. E 2 candeeiros são quem? Aí a gente vai ver que João vai mandar as cartas para a igreja, para as igrejas, né? Vai mandar então para as 7 igrejas. E ali a gente vai ver o quê? 2 igrejas não receberam repreensão. As outras 5 teve elogios, mas também teve repreensão. Elogios e repreensão. E 2 estavam sem repreensão, né? Foi dito para Esmirna ser fiel até a morte. E para Filadélfia foi dito que guardaria ela da tribulação daqueles dias, né? Então vai apontar para as 2 testemunhas. E essas 2 igrejas, representando uma parte da igreja, ela vai então trazer o grito da meia-noite, a gente ligando lá com Mateus 20, acho que Mateus 25, vai falar lá das virgens. Essas 2 testemunhas vão dar o grito da meia-noite para despertar as virgens lá no tempo do fim. A gente vai ver que 5 delas terão azeite e 5 delas não terão azeite. E se a gente ligar essas 5, essas 10, vai ser 5, onde de um lado tem repreensão e de um lado tem o elogio, são prudentes e nécias. Então aqui a gente faz todo o vínculo aqui com esses 2 candeeiros, a gente liga também com as 10 virgens, que tem 5 nécias e 5 prudentes. E se a gente unir elas, fazem parte de 5 igrejas. Né? Então, esses 2 candeeiros, eles vão, né, dizer a mensagem como está lá na parábola das virgens. Né? Eis o noivo, sai ao seu encontro. E quem tiver azeite, quem é obediente, quem permanece em obediência, vai então se casar com o noivo, como a gente vê na parábola. E quem não tem o azeite, não está em obediência. Aí quando bate na porta lá, o Senhor Jesus diz assim, não vos conheço. Então aqui a gente vê todo esse vínculo
desses 2 candeeiros com as 7 igrejas, e essas 7 igrejas vinculando com as 10 virgens, onde existem elogios e repreensão em 5 igrejas, e em apenas 2 igrejas não tem repreensão. Então são esses 2 candeeiros, liga com as virgens, elas têm o que? Lâmpada nas mãos, tem azeite, né? Tudo vai ligar para menorar. Então tudo está ligado, está tudo interligado, né? E aqui a gente vai ver o que? A plenitude do Espírito de Deus na igreja, com sinais, ao ponto de transformar água em sangue, ao ponto de falar alguma coisa vai acontecer, né? Chegou então a plenitude do poder de Deus na vida da igreja. Vai continuando. A salvação se dá se houver perseverança até o fim. É necessário completar a carreira da fé lutando até o fim. 2 Timóteo 4, 7 e 8. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também todos quantos amam a sua vinda. Todos aqueles que estão lutando contra o pecado, todos aqueles que permanecerem com o espírito de vida, em obediência, todos nós vamos poder dizer isso aqui: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, né? E a nossa coroa já está guardada, né? Ao qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, nos dará naquele dia. Aqui a gente vai ver que o apóstolo Paulo ele foi degolado, né? Antes ele disse essas palavras aqui. Ele sabia já que o dia do sacrifício dele estava chegando, né? Então, da mesma maneira que Paulo disse aquilo, nós também vamos lutar para dizer isso aqui também, né? Combati um bom combate, né? Assim como ele. Então é isso, irmãos. Esse aqui foi a 12ª aula, né, do seminário, a plenitude dos filhos de Deus. Se os irmãos tiverem alguma dúvida, eu vou estar aqui respondendo aos irmãos. Querem perguntar alguma coisa? Ficaram com alguma dúvida? Talvez a parte que eu possa gerar mais dúvida, que os irmãos não conhecem, vai ser sobre essas 2 testemunhas aqui que eu acabei resumir bastante o assunto aqui, para poder, né, ligar os elementos que tem aqui no texto. Aqui. Alguém quer perguntar alguma coisa? Bom, então, eu vou fazer a oração aqui, para a gente encerrar. E aí, se alguém quiser perguntar, depois da oração eu posso estar respondendo. Tá bom? Senhor, queremos te agradecer, Pai, por mais essa oportunidade de estarmos entendendo, buscando entendimento, buscando conhecimento, assim como a gente viu aqui, né, sobre os 7 Espíritos do Senhor, né, sobre o Espírito de vida que está em nós, sobre entendimento, conhecimento, né, sobre todos os atributos, Pai, do seu Espírito. Somos gratos a Ti, Senhor, por essa palavra estar revelada a nós, para que a gente ter a compreensão de entender. E assim como aconteceu com os apóstolos, quando o Senhor Jesus abriu o entendimento deles para que eles compreendessem as Escrituras, isso mesmo está acontecendo conosco. Né? Estamos compreendendo as Escrituras de maneira profunda, de maneira que nós estamos contemplando, Pai, o seu plano de forma completa, tanto do início, meio e fim, Pai. Nós somos gratos a Ti por isso. Pai, quero te pedir, Pai, que o Senhor venha abençoar a vida de cada irmão que esteve aqui presente, que vai assistir essas aulas também no futuro, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar e abrir o entendimento de cada um, Pai, para que eles possam, então, cumprir também o seu propósito, o propósito que o Senhor estabeleceu para a vida de cada um, os planos. Pai, quero também te pedir, Senhor, que o Senhor venha estar distribuindo, Pai, dons, Pai, para a sua igreja, Pai, para que ela venha ser útil, Pai, para que ela venha espalhar, Pai, essa mensagem, não somente com palavras de sabedoria, mas também com o poder do Senhor sobre as nossas vidas, Pai, com sinais, com milagres, Pai, com cura, com mortos sendo ressuscitados, Pai, isso no nosso tempo presente agora. Nós sabemos que no futuro muitas coisas serão feitas, né? Água sendo transformada em sangue, como a gente viu. O Senhor vai dar autoridade para que a gente faça, para que a sua igreja possa fazer todas essas coisas, né? Quanto
elas quiserem, Pai, em nome de Jesus. Mas nós te pedimos, Pai, para esse tempo, Senhor, que o Senhor venha despertar a sua igreja, Pai, de uma maneira grandiosa, Pai, em nome de Jesus, e que já venha se iniciar, Senhor, o avivamento, Pai, em nosso meio, Pai, que nós possamos levar, Pai, essa palavra a outras pessoas, Pai, em nome de Jesus, nos aproxima, Senhor, de pessoas que queiram, Senhor, que tem sede, Pai, da sua palavra, em nome de Jesus, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, e te louvamos. Em nome de Jesus. Aqui temos uma pergunta aqui. No reino eterno, todos seremos coroados? Sim. Todos nós vamos receber o nosso galardão, todos nós vamos ter a nossa missão para cumprir, né? A gente vai ver que Deus ele vai restaurar a terra, vai restaurar os animais, as famílias na terra, e Deus vai dividir, como a gente vê ali em Lucas 19, né, que ele deu mina ali para as pessoas, e aquele que multiplicou a mina recebeu então domínio sobre cidades. Então é isso que Deus vai dar para a gente, né? O reconhecimento, né? A gente vai ver também que nós vamos ter vestes resplandecentes. Se a gente olhar assim, quando o apóstolo Paulo ele teve um encontro com o Senhor Jesus, ele diz assim: eu vi um homem que brilhava mais que o sol. Por que Jesus brilhava mais que o sol? Pelo trabalho que ele fez. E isso está sendo evidenciado no brilho dele. Assim os apóstolos vão ter um brilho, cada um de nós terá um brilho diante, né, dos homens, que será a nossa, como se fosse a nossa patente, né? Por todo o trabalho que a gente tem feito, tudo isso vai ser nosso galardão, né? Que faz parte também da nossa coroa, né? O reconhecimento que Deus, né, da honra que Deus vai dar para os seus filhos, né? Aqui tem outra pergunta aqui da Lilian. Então, a gente vai ver que o que é chuva serôdia na última semana. Então, a gente vai ver que o próprio, ali em João 12, o próprio Senhor Jesus ele se apresenta como uma semente que caiu na terra, né? E se uma semente ela não morre, ela não produz fruto. Então, Jesus morrendo, ele produziu muito fruto. Então, para ter o fruto, precisa ter chuva. Então, teve a chuva ali do início, né? Que é essa chuva que tem até os nossos dias. Quando a gente vai pregando o evangelho, pessoas vão se convertendo, vão se batizando, elas vão recebendo dessa chuva também. Essa chuva, ela acontece. Ela aconteceu lá no início com os apóstolos, né? E vem sendo derramada até hoje, individualmente, na vida de cada pessoa que vai chegando a Cristo. Mas essa chuva do final vai ser uma chuva de plenitude, onde vai atingir muitas pessoas com poder, com autoridade, né? Fazer coisas inimagináveis, né? Água transformando água em sangue, fogo descendo do céu. Então, tudo isso vai ser possível através dessa última chuva, né? Que são o azeite dourado sendo derramado sobre a igreja. Você vê, a menorá, ela precisa de azeite, né? E essa chuva também é simbolizada com azeite, né? Só o azeite sendo derramado, o azeite dourado nos últimos dias. Glória a Deus, obrigado aí por todos os irmãos que participaram. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Aqui, as obras de feno e palha sendo julgadas se refere à igreja? Sim, também. Por quê? Imagine assim, ó, vamos pegar um exemplo de vamos pegar aqui uma doutrina, por exemplo. Um cristão, ele permaneceu em obediência, se santificava, lutava contra a carne, mas ele pregava que ia morar no céu. Por exemplo, é uma obra de palha, porque não é verdade, né? Mas ainda assim ele vai ser salvo, por quê? Aquela obra que ele pregou ali não foi a verdade, não. Por exemplo, pré-tribulacionista dizendo que o arrebatamento é no início. Não é a doutrina, não é a doutrina correta. Então, mas não é porque está pregando essa doutrina que ele vai deixar de ser salvo. Agora, se ele se santificar, o plano de Deus é básico. As nações elas vão alcançar a salvação delas, mesmo sem elas ouvirem o evangelho, que é através da lei da consciência, né? Através da lei da consciência, do conhecimento do bem e do mal, as nações, elas... Por isso que vai ser aberto o livro das obras no final, né? Vai pegar a vida dela e vai falar, você fez mais o bem, então entra para o reino de Deus. Você fez o mal, lago de fogo, né? Então,
Até a igreja, sim, vai ter obra de palha, né? As duas testemunhas seriam uma igreja? Sim, seriam a igreja em partes. Inicialmente seria a igreja. A gente vê que as 7 lâmpadas, né? A gente pega aqui a menorá aqui, ó, vai ficar melhor para explicar. Ó, a gente vê aqui, ó, as 7 igrejas são representadas nessa menorá. Aqui nessas 7, nesses candeeiros tem o quê? Tem azeite e tem fogo, né? Então aqui a gente vai ver, tem Esmirna, Filadélfia, Sardes, tem lá as 7 igrejas, né? A gente vai ver que 5 delas receberam repreensão e também receberam elogios, mostrando que dentro dessa igreja tem pessoas aprovadas e pessoas reprovadas. Só que em Esmirna não teve reprovação, foi só elogios. A terceira teve elogios e também reprovação. Ó, porém, tenho contra ti isso, mas você está indo bem nisso, né? Então, o que se mostra? Dentro de uma igreja, são pessoas que existem dentro dessas igrejas, onde uma parte está sendo fiel e uma parte está sendo nécia. Então, se você ligar com as virgens, você vai ver que são 10 virgens, né? Mas essas 10 virgens fazem parte de 5 igrejas. Então, unindo, elas fazem 5 igrejas, mas separadas são 10, né? Repreendidas e elogiadas. Então, sim, essas duas testemunhas são uma parte da igreja, com o objetivo do quê? Se tem repreensão, significa o fogo não está aceso, né? Então, as duas testemunhas vão profetizar para acender as 7 igrejas. Então, a plenitude vai acontecer. Quando as 7 igrejas estiverem acesas, o objetivo das duas testemunhas é despertar a totalidade da igreja para que elas também queimem igual as duas testemunhas. No final, vai ser isso. A igreja inteira vai estar desperta, através de duas testemunhas. Aqui, Lilian. Então, essa chuva é a pregação do evangelho? Sim, mas também é o Espírito de Deus sendo derramado. Sim e não, né? Tem a ver com o Evangelho, mas é o Espírito de Deus sendo intensificado, né? Intensificado na vida da igreja. Começa pelas duas testemunhas, elas vão dar o grito da meia-noite para despertar as virgens. Com o objetivo do quê? De preparar elas para chamar elas para o casamento, porque elas já tem que estar preparadas já, né? Ali, quem tem azeite está preparado. Quem não tem azeite está em desobediência, né? Então, o objetivo das duas testemunhas é preparar a plenitude da igreja. Preparou? Aí uma parte vai ser morta, né? As testemunhas serão mortas, e uma parte vai ser levada para o deserto. Então, lá no deserto, Deus, está em Ezequiel 20, Deus vai entrar com a disciplina da aliança, assim como aconteceu lá com Moisés e Arão, quando tirou o povo do Egito, eles passaram por provações, assim também vai acontecer a provação lá no deserto, que vai ser a mesma figura que Jesus passou no deserto, quando ele passou 40 dias e 40 noites, lá no deserto, e ele também passou pela ser fiel até a morte. Então, Jesus, ele cumpriu tanto ser fiel até a morte, quanto ir para o deserto. E uma parte da igreja vai ser fiel até a morte, e uma outra parte da igreja vai ser levada para o deserto. E vai passar fome, frio, sede, e precisa ser passada, né? Vai ser provada, e se reprovar lá no deserto, aí Deus vai separar os rebeldes, né? A intenção de Deus é isso, passar uma peneira nos últimos dias para separar os rebeldes. Aqui, a irmã Ana Lu, a plenitude está em toda a obediência? Não, a plenitude está em total obediência? Em que aqueles que obedecem, né? Aqueles que obedecem são os prudentes. Quem não obedece é nécio. Porque Jesus mesmo disse, né? Aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam, será comparado ao homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Agora, quem ouve a minha palavra, passou por todos esses estudos aqui, e ainda assim não quer obedecer, será comparado ao homem sensato, que edificou sua casa sobre a areia. Então, tudo está vinculado à obediência. O homem tem morte hoje na terra por causa da desobediência. E se a gente permanecer em desobediência, o caminho da morte vai continuar. Então, a gente precisa, então, entrar em obediência para que, então, a gente faça parte da plenitude, né, dos filhos de Deus, como a gente viu. Amém, irmãos? Acho que foi todas as perguntas. Quero agradecer aí a todos os irmãos que tiveram paciência e permaneceram aí no estudo. Deus abençoe a vida de todos. Quem quiser, eu também tenho um canal aqui no YouTube,
O nome é O Homem Celestial. Tenho postado alguns vídeos lá, se os irmãos quiserem se inscrever lá, né? Então é isso, irmão. Deus abençoe. Se tiver alguma dúvida, comenta aí também, que eu vou estar voltando aqui. Eu sei que tem vários canais, vai ser difícil de eu responder, mas os irmãos aí dos canais aí vão estar respondendo os irmãos aí, tá bom? Então até a próxima aí. Deus abençoe.